Sejam bem-vindos à mesa temática institucional com o tema A influência da educação no combate à corrupção, uma questão transversal e interdisciplinar para o magistério. Gostaríamos de convidar o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, para realizar a saudação de abertura desta mesa temática. Vamos dar continuidade à nossa semana, 12ª semana de preparação pedagógica. Tivemos hoje uma bela abertura, muito participativa, uma palestra, um debate também muito interessante sobre o compromisso educacional e o processo de ensino-aprendizagem, e esse é o nosso grande objetivo, né? Ou seja, nós discutirmos o processo de ensino-aprendizagem em todos os seus aspectos. E os temas, às vezes, são diretamente correlacionados, outros indiretamente correlacionados, mas todos na preparação e no papel nosso de educador, no sentido de preparar os nossos alunos para o pleno exercício da cidadania. Essa mesa que nós teremos agora, ela está dentro desse contexto. Poderíamos pensar o que tem a ver isso com o processo de ensino-aprendizagem? Tem tudo a ver. E é nesse sentido que nós vamos levar a efeito uma reflexão aqui nesta tarde a respeito da corrupção e o papel da educação dentro desse contexto. E nós queremos, então, dar as boas-vindas a todos, mas, em particular, ao coronel professor Ernesto de Jesus Herrera, que é membro do Conselho de Curadores do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Seja muito bem-vindo, que prontamente aceitou o nosso convite para estar conosco aqui nesta tarde. A professora doutora Maria Garcia, que é livre-docente da PUC. Professora, já ouvi falar muito na senhora, viu? Seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la aqui também. E, por fim, o professor Dr. Antônio Hernani Pedroso Calhau, que é o idealizador da mesa, o propositor desta mesa, professor da nossa Faculdade de Direito. Sejam todos muito bem-vindos e desejamos bom proveito nessa mesa de assunto tão oportuno, tão atual, né, poderíamos dizer, e que nos remete a muitas reflexões. E é o que nós esperamos hoje aqui nesta tarde. Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigado. E agora, para dirigir os trabalhos desta tarde, convidamos o coronel Ernesto de Jesus Herrera, membro do Conselho de Curadores e Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Convidamos os palestrantes desta tarde, a professora doutora Maria Garcia, livre-docente da PUC São Paulo. E o professor doutor Antônio Hernani Pedroso Calhau, professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Antes de passar a condução ao coronel Herrera, gostaríamos de fazer uma breve leitura do currículo dos componentes da mesa. O professor coronel Ernesto de Jesus Herrera é membro do Conselho de Curadores e do Conselho Deliberativo, da Comissão de Finanças e Conselho Fiscal do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Presbítero da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi superintendente da Caixa Beneficente da Polícia Militar e presidente do Conselho de Administração da Cruz Azul de São Paulo. Atualmente, é diretor financeiro da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares de São Paulo. Professor Dr. Antônio Hernani Pedroso Calhau é pós-doutorado na Universidade de Coimbra, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduou-se em Economia e Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso. É advogado,
professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor convidado do Programa de Pós-Graduação da Escola de Direito de São Paulo, do curso de Gestão Pública Judiciária e do curso de Gestão Pública Judiciária. Exerceu até 2010 o cargo de professor associado 1 da Universidade Federal de Mato Grosso. Na área jurídica, desenvolve atividades ligadas ao direito constitucional e administrativo, com ênfase na teoria das organizações e gestão. Atuou no Poder Judiciário como analista, atuando como assessor e secretário-geral da presidência do TRT de São Paulo, onde se aposentou. É membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas e membro também da Academia Mackenzista de Letras. Professora doutora Maria Garcia é professora associada livre-docente da PUC São Paulo, professora de Direito Constitucional, coordenadora do Programa de Direito Constitucional da Pós-Graduação da PUC São Paulo, professora de Biodireito Bioética do Centro Universitário Assunção Unify, membro da COB, Comissão de Bioética, do HCF-MUSP e membro do Instituto dos Advogados de São Paulo. E é também procuradora do Estado de São Paulo e ex-assistente jurídico da reitoria USP. Coronel Ernesto. Estou aqui não para mediar, mas para aprender mais proximamente de ambos. É um grande privilégio que a gente tem, saudando, então, os nossos palestrantes, a doutora Maria Garcia, o professor doutor Antônio Hernandes, então, e nós, assim, queremos iniciar, sem muitas delongas, o nosso trabalho agora à tarde. E eu apenas, a título de introdução e contextualizar, a grande pergunta que me veio é assim: será que esse assunto da questão da influência da educação no combate à corrupção é um assunto de abordagem atual, de abordagem urgente ou de abordagem até, por que não dizer, emergente? Quando a gente fala de emergência, a gente fala, se a gente não agir, existe um risco de falência. Será que a nossa democracia não está correndo esse risco? Face aos efeitos danosos, nocivos da corrupção? E eu creio que talvez o assunto já foi atual. Até trago aqui, a gente não poderia deixar, nesse momento de semana pedagógica, numa instituição com a nossa identidade confessional, assim, um pensamento que norteou um dos maiores pedagogos, um teólogo, um reformador social da sua época, João Amos Comênios, quando ele no seu livro Didática Magna, todos os professores já devem ter ouvido falar, e aqueles que tiveram o privilégio de ler aprenderam muito, mas ele coloca muito claramente este pensamento. Um dos primeiros ensinamentos que a Sagrada Escritura nos dá é este: sob o sol não há nenhum outro caminho mais eficaz para corrigir as corrupções humanas que a reta educação da juventude. Estamos falando do século XVI, século XVII, primeira metade do século XVII. João Amos Comênios falava: debaixo do sol ainda não inventaram um caminho mais eficaz para corrigir os males da corrupção, senão pela educação da juventude. Nessa perspectiva que eu gostaria que passar a palavra aos nossos palestrantes, para que a gente possa aproveitar e desfrutar deste momento. Professora. Realmente, professor, essa frase de Comênios, grande educador, é inspiradora para todos nós. Ele devia ser esculpida aí no metrô para todo mundo ler e meditar a respeito disso. Pois bem, boa tarde a todos. Agradeço profundamente esta oportunidade de voltar ao Mackenzie, e pelas suas raízes, pela sua significação na educação no Brasil, e agradecendo especialmente ao professor Hernani Calhau, querido amigo, que me convidou para vir falar deste assunto da corrupção do Estado, a teoria da corrupção do Estado, e a gente se perguntaria o que tem a ver a corrupção do Estado com a educação.
Então, nós vamos ver pelo nosso autor, o cientista político John Patrick Dobell, que, nos anos 80, publicou essa teoria da corrupção, e eu tomei conhecimento pelo jornal Estado de São Paulo. Nunca vi ninguém comentar a respeito da teoria de Dobell. Estranho, escrevi meus livros ainda na desobediência civil, coloco essa questão quando falo do Estado e da desobediência civil, um direito fundamental, e ele é atualíssima a teoria da corrupção, porque, ao final, ele dá a receita da estratégia de como trabalhar contra a corrupção, quando ela já atingiu o Estado. Porque a corrupção é um fenômeno que vive na sociedade. Os seres humanos temos a tendência para o bem e para o mal. Ali está, no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. De modo que é uma opção, se declinar-se ou dirigir-se para um ou para outro lado. E como optar? Optar pelo conhecimento. Na medida em que você conhece os prós e os contras, então você vai tomar uma decisão. Sem conhecer, não. Como decidir sem conhecer? É impossível. Daí esta importância dessa teoria ainda hoje, pela receita que Dobell oferece, tendo em vista essa circunstância da condição humana. A corrupção é inerente ao ser humano. Nós conhecemos o bem e o mal e tomamos decisões. Kant explica isso muito bem. O problema é responsabilizar-se pelas suas decisões. Mas isso já é um problema da filosofia kantiana, não é dia e não é hora de falar de Kant, que é o meu filósofo preferido, decorrentes e Kant, evidentemente. Hannah Arendt, Habermas, Kelsen, são os chamados neocantianos. Então, vamos ao nosso tema. A teoria da corrupção do Estado, de John Patrick Dobell, e a educação como fator de transformação. Com efeito, a educação tem este dom, esta virtude de formar pessoas e, por vezes, transformar pessoas. Então, é realmente uma questão extraordinária da nossa vida, dos nossos tempos. Bom, eu começo sempre com o jornal, eu trabalho muito com o jornal. O que diz o jornal de hoje? Assim, en passant. O Estado de São Paulo, a Folha tem aquela manchete terrível, lá do decreto contra os impostos, mas vamos Estadão. Aqui, João Carlos de Souza Meireles, que é secretário aqui do Estado de São Paulo. Só o título: Melhor governo com menos corrupção. Com transparência e ética, transformaremos esse mar de lama num jardim florido. Acho um pouco exagerado, mas, enfim, é uma transformação. E o político José Neumann, a República dos Sem Vergonha. Estou falando do jornal, não sou eu que estou afirmando. E lá na página de filmes, tem aquele extraordinário filme que quase todos devem ter visto, Central do Brasil, com a nossa extraordinária Fernanda Montenegro. Esse filme está passando de novo, interessante o comentário. Passados quase 20 anos, a obra-prima de Walter Salles nunca foi mais atual. O tema é a construção da ética num país miserável. E Dora, que é a personagem, bem deveria servir de exemplo para tanta gente que seria impossível nomear neste simples artigo. Esse filme servirá certamente. Então, veja que está no comentário do jornal, está no cinema, a questão da ética. Nos anos que eu tenho, são muitos também, não preciso revelar, porque não vem ao caso. Isso não é definitivo, o importante é estar viva, viver. Obrigada. Obrigada. Deixa eu contar uma pequena nota de rodapé. Eu dou palestras no Hospital do Coração, no HCOR, todo segundo semestre de anos. Vejam na internet, vocês vão gostar. Sábados de manhã, falando sobre saúde, sobre doença, juristas e médicos. A primeira vez que lá estive, há uns 6, 7 anos,
O doutor Jimenez, que é o coordenador, eu dei a minha palestra, ao meu lado o professor William Saad, que faleceu o ano passado, um grande professor e médico. Não sei do que eu falei, não me lembro. Ele, sim, falou sobre medicina e mitologia. Eu escutava aquela palestra extraordinária. Eu não sei sobre o que eu falei, esqueci. Mas, na hora do café, o doutor Jimenez me disse: Maria, você daria outra palestra no último dia? Talvez alguém fosse faltar. E eu disse: pois não, com prazer. Qual é o tema? Velhice. Eu disse: algo pessoal? Rimos muito até hoje. E desde então, meus queridos, devo ter dado mais de 10 palestras em vários lugares, e este semestre também, em outubro, já estou lá no HCOR, sobre envelhecer. Uma coisa é velhice, é um fato consumado. Outra coisa é envelhecer, que é um processo no qual todos estamos inseridos. Se me entendem? Primeiramente, então, vamos trabalhar as palavras. Eu gosto muito de trabalhar as palavras. Do que nós vamos falar? Nós vamos falar de ética, vamos falar de corrupção. Interessante que a palavra ética, que vem do grego etiqué, ela significa correção, correto, correta. Não é outra coisa, não é santidade, não. Etiqué quer dizer correto ou correta. Nós sabemos que a reta é a menor distância entre dois pontos. E não, então, não tergiverse, não enrole, vá direto ao ponto. Isso é que é ética. Mas hoje ela é um tema da filosofia e a ética é a ciência da moral. Moral é o conjunto de costumes, das mores, latim mores, dos costumes que determinados grupos apresentam. Então, os bandidos têm a sua moral, os traficantes têm a sua moral, o seu modo de se conduzir, os seus costumes. Portanto, a moral pode ser negativa ou positiva, mas a ética já é uma ciência da conduta moral. E o que faz a ética? Ela estabelece princípios, vetores de comportamento social que as sociedades consideram os melhores, os ideais. E aí nós temos a ética ocidental, a ética oriental, com seus costumes adotados pela sociedade como uma atitude ideal, como um comportamento que todos devem ter. Portanto, ética, ciência da moral. Princípios básicos, vetores do nosso comportamento. É o que diz Miguel Reale. E as culturas variam conforme a cultura. E o que é cultura? Eu tenho um autor, Jacques Sustelli, um livro extraordinário. Ele diz que cultura é o conjunto de comportamentos, técnicas, crenças, ritos, instituições. Por exemplo, Mackenzie é uma instituição. O Estado é uma instituição. Instituições que caracterizam o ser humano e as sociedades humanas. Então, nós temos no planeta uma grande diversidade de culturas, desse conjunto de atitudes, costumes e tudo mais. Bom, vistas essa preliminar do que é ética, do que é cultura, vamos passar à nossa própria cultura e trabalhar um pouquinho a palavra corrupção. Segundo o dicionário Aurélio, corrupção significa decomposição, putrefação, perversão. Está lá no dicionário Aurélio. E vem do latim corruptio, que quer dizer coisa estragada. Eu, quando estudante, ainda peguei o latim. Infelizmente, não se ensinava mais o grego. Vocês não aprenderam mais o latim, e é lamentável. Porque quando você vai interpretar a norma, para os que estudam direito, para a turma do direito aqui, quando você vai interpretar a norma jurídica, as palavras, a origem das palavras é muito importante. Coisas da educação brasileira. Vão tirando. Quando o grego e o latim compõem a língua portuguesa. A língua portuguesa formou-se do grego e do latim.
com os acréscimos que os costumes trazem. E foi lamentável. Mas um brocardo latino, eu quero lembrar, uso muito. Corruptio optimi, péssima. Corruptio optimi, péssima. Corrupção, putrefacto, estragado. Optimi, na sociedade romana, quem eram os optimi? Os poderosos, os visíveis, os grandes, eram os optimi. Então, a corrupção dos grandes, dos poderosos, dos visíveis, não é ruim ou má, é péssima, que é o supletivo de ruim ou mal. Corruptio optimi, péssima. Daí a preocupação de todos hoje pelo que está acontecendo em nossa sociedade, como a gente vê no próprio jornal. Até eu lembrei que, na área empresarial, uma lei de 2013, a lei anticorrupção, agora determina que as empresas tenham programas de compliance e tenham comissões de compliance para a questão da transparência das empresas e do relacionamento das empresas com a administração pública. A Lei 12.846, de 2013. Ou seja, na área empresarial, estão preocupados com a corrupção, como que as empresas lidam com o Estado e vice-versa. Quanto ao Estado, então, entramos agora na teoria de Dobel, que chama-se, na verdade, foi publicada dessa maneira: como e por que um Estado se corrompe. Como e por que um Estado se corrompe. Aqui, para Estado, eu costumo usar o conceito de Dalmo Dallari, que, para mim, é um dos mais completos que existem. Estado é a ordem jurídica soberana, cuja finalidade é o bem comum de um povo situado num determinado território. Os outros conceitos são muito bons, mas não incluem a finalidade do Estado. Então, para que existe o Estado? Para o bem comum. E o Dalmo Dallari foi buscar o conceito de bem comum no Papa João XXIII, numa das encíclicas. E o que diz o Papa sobre o bem comum? Está lá no livro do Dallari. Bem comum é o conjunto das condições sociais que consintam e desenvolvam a personalidade humana. Então, para isso existe o Estado, para que a personalidade humana, a sua parte física, a sua parte espiritual se desenvolva. E vamos ver que isso só vai se desenvolver mediante a educação, o acesso ao conhecimento. Visto isso, vamos comentar a teoria de Dobel. O que diz Dobel? Está aqui numa das revistas de Direito Constitucional, eu fiz uma coisa bem reduzida, e é o que vamos utilizar agora. Então, Dobel, depois de expor por quê, quais os autores em que ele se fundamentou em 5 ombros de gigantes. 5 ombros de gigantes. Tucídides, o grande historiador grego, Platão, todo mundo conhece, Aristóteles, idem, Maquiavel, nem se fala, e Jean-Jacques Rousseau. Nesses gigantes, ele se fundamentou para elaborar a teoria da corrupção. Mas o que ele diz? A teoria compreende as seguintes proposições. O que é proposição? É um juízo de valor que alguém faz a respeito de alguma coisa. Primeira proposição: certos padrões de lealdade moral e virtude cívica são necessários para manter uma ordem política justa, equitativa e estável. Certos padrões do quê? De conduta moral e de virtude cívica, os deveres para com o seu país. A privatização, ou seja, a particularização das preocupações morais e a decorrente ruptura da lealdade e da virtude cívicas são atributos cardeais de um Estado corrupto. O que são os atributos cardeais em um Estado corrupto? A particularização dos endereços.
interesses, perdão. Há um grande filósofo inglês que eu gosto muito, Charles Taylor, se não me engano, ainda está vivo, num livro dele sobre as doenças da modernidade, ele diz que a modernidade nos trouxe a geração da me generation, a geração do eu, em primeiro lugar. Observem em sua volta. Preocupações morais e da virtude cívica. Então, isso são pontos cardeais de um Estado corrupto. Segunda, a grande desigualdade de riqueza, status e poder, a grande desigualdade de riqueza, status e poder, gera a corrupção do Estado. Os membros das classes mais altas sacrificam sua lealdade civil básica para ganhar posições ou para manter posições, e a desigualdade estabelecida solapa a lealdade e o bem-estar substantivo em geral. Entenda-se, estende-se a toda a sociedade. Então, nós vemos uma grande desigualdade nesses 3 objetivos básicos do ser humano: riqueza, status e poder. A gente procura um ou outro, se possível os 3: riqueza, status e poder. Nada mal, depende do modo pelo qual você procura. Isso é muito fácil. Terceira, essa mudança da qualidade moral do cidadão, combinada com a desigualdade, gera facções. As facções são grupos, centros de pessoas que defendem os seus próprios interesses e desenvolvem uma tentativa sempre sistemática de corromper as agências públicas e a lei. As facções em que é fracionada a comunidade destroem as lealdades. São centros objetivos de poder, criam leis próprias para seus membros e para a sua proteção. Passa a ser uma coisa racional trabalhar sistematicamente para corromper o governo, a fim de manter a base de poder da própria facção. Vocês já estão identificando facções na sociedade brasileira. Os traficantes é a primeira facção. Eles usurpam o poder, colocam pessoas próprias no poder para trabalhar em prol deles. E depois vem as empresas corruptas, que estão aqui misturadas com o governo. E depois vem facções políticas. Portanto, facções são centros de poder que trabalham para o seu próprio interesse, usurpam os cargos de poder e, assim, procuram corromper o governo. Essa é a terceira proposição. Ser membro de uma facção e praticar o facciosismo muda o caráter moral das pessoas, solapa a sua lealdade à comunidade e estimula o próprio interesse ou uma lealdade ilimitada às próprias facções. A pessoa é leal à própria facção, ao seu grupo de interesse, sem ter o menor interesse ou preocupação pela comunidade. Quarta proposição, o conflito de facções. Bom, elas brigam entre si, porque não é fácil, né, conquistar riqueza, poder e status, todos querem. Então, há uma briga entre as próprias facções. O conflito de facções e a contínua desigualdade estendem a corrupção a toda a cidadania. A violência torna-se cada vez mais o substrato dominante de todas as relações. Leiam o Jornal de Amanhã. Você vai encontrar a violência em tudo. Nos bairros da periferia, no centro da cidade. Hoje, o número de roubo de cargas de caminhões aumentando cada vez mais. Então, a violência está em toda parte. Hoje, o menino se aproxima de você, pede sua bolsa, você dá. Ele dá um tiro na sua cabeça. Para quê? Isso aconteceu no Rio de Janeiro há algum tempo, né? Pediu a bolsa de uma senhora, ela deu a bolsa, deu um tiro na cara dela. Por que essa violência? Para quê? Você está levando a bolsa. Já é uma violência. Já é uma violência eu levar uma propriedade de uma outra pessoa. Então, a violência torna-se
A violência torna-se cada vez mais o substrato dominante em todas as relações. E o discurso político fica reduzido a uma racionalização transparente. Que será que ele quer dizer que o discurso político fica reduzido a uma racionalização transparente? Todos dizem a mesma coisa. Eu não tenho nada com isso, eu sou honesto, viva a democracia, liberdade para todos. Bom, isso aí é o discurso de todo mundo. A questão é tornar isso uma prática, tornar isso uma realidade. Num ciclo irrequieto de tentativas abortadas de restauração e reforma, rumo à alienação, à violência e à anarquia institucional, cada vez maiores. Eu nunca vi, nos meus anos de estudo de direito constitucional, tamanho conflito entre os poderes estatais. Não se entendem, um usurpando o poder do outro. O Supremo fazendo lei, o Supremo legislando, criando um tipo de aborto que não está no Código Penal. Ué, isso tem que ser discutido pelos representantes do povo, e mais ainda, tem de ser objeto de plebiscito. Tem de ser objeto de plebiscito, que está no artigo 14 da Constituição, e nós, em tantos anos de Constituição de 88, só tivemos plebiscito uma vez, na lei do armamento, porque a própria lei pedia plebiscito. A lei pedia que fosse plebiscitada, e você votou na lei do armamento. Nunca mais. Eu, atualmente, comento as emendas constitucionais, publicando na nossa revista de Direito Constitucional. Quase 100, se já não chegou. Todas ilegítimas, todas legais, porém ilegítimas. Por quê? Estão alterando a Constituição e nenhuma emenda foi submetida ao plebiscito popular. Nós aprendemos em Direito Constitucional que o poder pertence ao povo. Todo o poder emana do povo. E cadê o povo se manifestando sobre a mudança da Constituição? Nenhuma delas objeto de consulta popular. Portanto, todas ilegítimas. Isso está escrito nos meus trabalhos com todas as letras. Legais, porém ilegítimas. Nós já temos uma nova Constituição, sem que o povo brasileiro tenha se manifestado sobre isso. Então, é o que nós vemos, não é? A anarquia institucional cada vez maior. E só falam de reforma. Reforma política, reforma da Previdência, reforma da CLT, como formas de enganar. Como formas de enganar. Porque você fica preocupado com as reformas e não vê tudo o que está acontecendo à solapa no nosso Congresso Nacional. E, por fim, o que fazer? Então, ele apresenta 4 proposições, esses juízos que ele faz a respeito da corrupção, da sociedade e do Estado, e aí ele vai apresentar a receita. O que fazer? Na 5ª proposição, a socialização da educação, da vida familiar, da religião e dos militares também sustentam os valores comunais e a lealdade, por vezes, até mesmo depois da corrupção do processo político. A corrupção final do Estado envolve o fracasso dos cidadãos em apoiar voluntariamente essas estruturas primárias. Então, o que Dobel chama de estruturas primárias? Ou seja, qualquer sociedade tem essas estruturas. Educação, família, religião, militares. Vocês vão estranhar que ele tenha posto militares. Por quê? Como no Brasil nós sofremos um período longo de ditadura militar, não é falar em militar, mas vejam bem, por 2 razões. Primeira delas, a classe militar existe desde que surgiu o Estado. Todo Estado precisa de segurança e ordem. Portanto, a classe militar, desde os egípcios, desde os babilônios, desde os caldeus, existe a classe militar para manter a ordem na sociedade. Segunda razão, ele não diz, eu que estou dizendo, nos Estados Unidos nunca houve golpe militar. Portanto, ele fala dos militares como uma das estruturas primárias que precisam ser prestigiadas, mesmo porque a Constituição de 88
no artigo 142, diz assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Portanto, a tarefa das Forças Armadas é nobre, é importante. E o Dobel diz que é uma das estruturas primárias de qualquer sociedade. Vamos nos deter, então, na questão da educação. Ele apresenta quais são a socialização da educação. O que é isso, então? A educação a todos os lares, a todos os lugares, a socialização da educação. O artigo 205 da Constituição diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. O que nós vemos no Brasil? Esse dever do Estado está sendo cumprido? Não. A iniciativa particular teve de tomar a dianteira da educação, porque o Estado brasileiro não cumpre esse dever. A educação não está chegando a todos os lares, e muito menos uma educação de qualidade. É impressionante a Constituição ter de falar de uma educação de qualidade. Só podia ser de qualidade, senão não é educação. Pois bem, o Estado brasileiro não cumpre a sua parte, então a iniciativa privada, como o Mackenzie, entrou, claro, por delegação, por autorização constitucional na área da educação. É uma falha do Estado brasileiro. Temos, portanto, de socializar a educação de qualidade em todos os lares, na periferia. Mas, dentro desse contexto de Dobel, terminando, qual a estratégia possível de combate à corrupção? Conhecemos, então, como e por que um Estado se corrompe. Muito bem, os nossos jornais estão mostrando aí que o Estado brasileiro está sofrendo esta crise ética. O que fazer? Qual a estratégia? Duas possibilidades. Primeiro, o acesso ao conhecimento. Estava comentando que, quando a gente fala em educação no Brasil, nós sempre lembramos uma pessoa educada, polida, que cumprimenta todo mundo. Mas não é só isso. Não é só isso. Essa é educação pessoal. Nos falta educação familiar. Os lares estão abandonados. No meu grupo de estudos, tem uma professora e diretora de um grupo da periferia, Ana Lúcia, criatura maravilhosa, se entusiasmou tanto com nossos estudos, que foi fazer vestibular, entrou em Direito e já passou o primeiro semestre. E ela é diretora de grupo escolar da periferia. Ela conta coisas incríveis a respeito das crianças e das famílias desestruturadas dessas crianças. Então, o Estado, nós duas escrevemos um pequeno trabalho, que está sendo publicado, que o Estado não basta dar escola, ele tem de ir à casa do aluno. Está faltando fogão? Tem que dar fogão. Está faltando colchão? Tem de dar colchão. Está faltando trabalho? Tem que dar trabalho. Não basta dar escola, tem de ir à casa do aluninho da periferia. Essa é uma educação integrativa, educação integrativa, casa, escola. Isso tem que ser feito no Brasil. Então, acesso ao conhecimento. Agora, o que nos falta muito é a educação política. A educação política. O menininho, a menininha de 7, 8 anos de idade já está apto a compreender certas coisas. Já é um cidadãozinho. Então, algo da Constituição já pode ser passado para essa criança. E quanto mais o jovem do ensino médio, não tem nada. Se você não fizer uma faculdade de Direito e estudar Direito Constitucional, você não fica sabendo o que é cidadania, o que é educação política. Hannah Arendt diz: cidadania é o direito a ter direitos. Ela é filósofa política, não jurista, mas a gente podia acrescentar: cidadania é o direito a ter direitos. Quais direitos? Todos os previstos na Constituição. As pessoas não conhecem.
a sua Constituição. Aquele mínimo que você tem de conhecer. Não precisa estudar direito para conhecer a Constituição. É lamentável que isto aconteça. Por quê? Na escola não passamos subsídios. Não se discute alguns artigos que toda criança vai entender, o pequeno cidadão. Então, acesso ao conhecimento mediante educação pessoal, familiar, social e política. Saber qual é o país onde você está vivendo, que tipo de país que é. Uma vez perguntei a uma garotinha, estava dando uma palestra, uma garotinha perto de mim, por que você é brasileira? Eu estava na FMU e não me lembro qual era a palestra, desculpem. Mas, de certo, a pergunta tinha a ver. Tinha a ver. Por que você é brasileira? Assim, por que você é brasileira? Porque eu nasci no Brasil. Falei, não, bem, isso é um acidente. Você podia ter nascido no avião, podia ter nascido no navio, nem por isso ia ser avião, navio. Precisa conhecer a história do Brasil, país extraordinário. Vocês sabiam, nota de rodapé, que a Constituição Imperial de 1824 foi a primeira Constituição no mundo que teve um elenco de direitos fundamentais? Por aí, dizem que foi a Constituição da Bélgica, de 1830. Claro, eles não conhecem a história brasileira, mas a nossa é de 1824. Portanto, anterior. Vocês sabem lá o que é isso? A primeira Constituição no mundo a ter um rol de direitos fundamentais? Qual é o brasileiro que sabe isso? Segunda estratégia, participação na tomada de decisão. As emendas constitucionais têm de ser submetidas ao plebiscito. Você quer ou não quer alterar a Previdência? Sim, não. Uma vez me disseram que é um processo muito caro. Deus meu! Do jeito que jogam fora o direito do contribuinte, vai me dizer que esse processo seria caro de plebiscitar uma emenda constitucional? Então, acesso ao conhecimento, amplo acesso ao conhecimento, para conhecimento da cidadania, que é fundamento do Estado, e participação na tomada de decisão. O artigo 14 da Constituição prevê plebiscito, referendo, iniciativa popular da lei. Como disse antes, uma vez apenas você plebiscitou uma lei, a lei do desarmamento. Desde então, as emendas constitucionais e leis muito importantes têm se sucedido e você não é chamado a dizer sim ou não, ou faça-se nova redação ou coisa semelhante, que é o referendo. Emendas, para participar, é preciso conhecer. Então, duas estratégias: acesso ao conhecimento, ampla educação, completa até a educação política. Segundo, participação na tomada de decisão do poder sobre os assuntos que nos dizem respeito. Sem conhecer, você não pode participar. Mas, se fossem feitos plebiscitos das emendas, evidentemente que você que não fez direito ia perguntar ao doutor Hernani: escuta, Hernani, essa emenda aí que eu tenho de plebiscitar, o que é isso, hein? Você vai conhecer. E o professor vai explicar para você. E assim vão ser as outras pessoas. Sem plebiscitar, você não conhece. Sem opinar, você não conhece. Quando você tem de opinar, você vai procurar saber. E aí vai aumentando o seu caudal de conhecimento. E vai se tornando um cidadão completo. Mas vejam, está na Constituição, não se usa. Depende do Congresso Nacional. E aí não interessa, talvez, ao Congresso plebiscitar ou referendar as suas decisões. Para participar, é preciso conhecer. E somente o conhecimento é que leva à liberdade. É uma frase de André Gide. Conhecimento é liberdade. É isso que estamos fazendo aqui. Agradeço a atenção de vocês. Antes de passar a palavra ao professor Dr. Antônio Hernani Calhau, gostaria de observar que todos os participantes têm o direito de já encaminharem as suas perguntas da palestra que já acabamos de ouvir. Eu fiz aqui inúmeras anotações quando a gente vê a questão dessas proposições dentro da teoria da corrupção do Estado, né? Quando a gente fala
essa questão do padrões de lealdade moral e virtude cívica, né? A questão das desigualdades entre riqueza, poder e status, né? A mudança na qualidade moral de vida do cidadão, a questão das facções, de conflito de facções, e, particularmente, né, quando falar para um militar, que um militar é imprescindível, né? Mas, realmente, quando a gente vê lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá, a Revolução Francesa, o inciso 13 fala claramente isso, né? Que a sociedade necessita de uma força pública, não fala de militares, mas fala de um enforcement, de uma força pública para quê? Para a garantia dos direitos do cidadão. Essa garantia também como uma estrutura primária, né? Sempre que a gente trabalha, a gente sempre trabalhou na Polícia Militar, a gente fala dos níveis de controle social. Geralmente, o primeiro nível que o pessoal está acostumado é só com a polícia, né? E a gente vê que passaram outros níveis para trás, né? Onde está o nível da família, acerca da família, acerca da escola, acerca da lei, porque a polícia vai agir basicamente quando a lei foi quebrada. Mas a lei foi quebrada talvez porque a educação ou a escolarização não tenha cumprido o seu objetivo, quando a família não tenha cumprido o seu objetivo. Mas eu anotei várias questões aqui, sem dúvida, mas dentro dessa questão, né? 2 caminhos, 2 estratégias, conhecimento e participação. Então, todos estão aí com a oportunidade de fazerem as suas perguntas, e agora tenho a oportunidade de passar a palavra ao nosso professor, Dr. Calhau. Eu vou até evitar de colocar o PowerPoint para otimizarmos esse tempo, a fim de que os senhores tenham também um tempo para interagir conosco, né? Há pouco tempo, eu fui tomado por uma grande insatisfação, né? Eu não conseguia compreender como que nós vivíamos uma democracia onde bem comum não aparecia. Tinha qualquer coisa na ordem do dia, menos bem comum. E eu, aquilo foi fiz uma palestra em Lisboa, a professora Renata, que está aqui, estava lá, sobre democracia e direitos humanos, e eu já coloquei de cara: não vivemos uma democracia. Porque uma democracia, ela não pode existir sem valores comuns, sem valores que promovam. Afinal, o poder é do povo ou é contra o povo? E eu sempre observando, o poder está sistematicamente agindo, e algo que me deixava extremamente satisfeito. Voltei agora para a Universidade de Coimbra, e o tema apareceu nos colóquios todos, sob uma face que, para mim, estava sepultada e morta no passado. Estou fazendo este parêntese apenas para complementar todas as palavras que a professora Maria Garcia disse, e para que possamos compreender esta natureza facciosa de facções dentro desse sistema de corrupção. Qual foi a minha grande questão? O que me apresentaram que eu demorei um tempo para deglutir? Vivemos hoje um novo populismo. E o populismo se caracteriza por uma maneira onde facções ou mesmo partidos, eles se colocam na posição de que só eles representam a vontade do povo. Só aquela facção, só aquele grupo. Os outros são ilegítimos. Os outros são elites ou qualquer coisa. E veja, isto não é uma questão só de esquerda, é também uma questão de direita.
porque temos populismo na extrema-direita e temos populismo na extrema-esquerda. Na extrema-direita está a França, os Estados Unidos com o senhor Trump. E aí nós vamos, Marine Le Pen. O que é isto? Exacerbação do espírito nacionalista, tendência à xenofobia, repulsa. Veja, este é um lado, mas eu tenho um populismo de extrema-esquerda, que agora se coloca numa espécie de retomada da visão de Gramsci acerca da hegemonia do povo. Mas isto colocado a partir de uma questão muito séria, que chama polarização das pessoas, dos grupos, a história do nós e eles. Isto é extremamente grave, porque toda a questão da violência passa a ser aceita, acatada de forma bastante natural. Afinal, quem não está comigo, adversário é para ser eliminado. Não é inimigo. Não existe adversário. O que existe são inimigos. Bom, este dado é um dado que está sendo estudado na Europa agora, com grande preocupação, acerca do futuro da democracia. O tema é este, ou seja, vale qualquer coisa para se chegar no poder. E, ao se chegar no poder, nós vamos retomar o discurso populista, quer de direita, quer de esquerda, para a manutenção no poder. Ótimo. Aqui encerra a minha fala sobre o contexto que eu gostaria que todos começássemos a refletir. Eu tenho certeza que nós, professores, que estamos aqui sentados, devemos estar cheios de dúvidas. O que é democracia? Será que isto... se é para escolher... Aí eu vou votar, eu não quero este não serve, não serve, não serve. Aí fala assim, vota no menos ruim. Como se isto fosse uma questão para você entregar na mão do menos ruim. Oh, meu Deus! Bom, diante dessa reflexão, desta ansiedade, desta angústia, eu comecei a refletir como nós, professores, poderíamos, a partir dos trabalhos que a professora Maria Garcia tem desenvolvido na área de educação, porque ela é especialista em direito educacional, como nós poderíamos agir, enquanto professores, diante de valores. Porque, como ela disse, há uma ética social, há uma ética de bem comum que está explicada, pelo menos isto que está na Constituição, é isto que está na nossa lei, é isso que são os nossos valores, chamado valores republicanos, valores democráticos. E aqui conosco, nós temos os valores confessionais, que não são diferentes, porque, acima de tudo, amar aos outros, né, é uma regra do cristianismo, mas é uma regra também do Estado contemporâneo, de respeito aos direitos humanos. Ou seja, a ideia dos direitos humanos, aliás, ela tem a maior fonte nos ideais cristãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E está aí o princípio da transcendência, que Kant fala. Coloque-se na pessoa do outro e você vai saber se queres que faça a você aquilo que estão fazendo com o outro. Esta linha é uma linha que eu acho perfeitamente adequada, e eu vou entrar na questão da transversalidade e na questão da interdisciplinariedade, que, na verdade, são maneiras de pensar um projeto pedagógico.
não dá para ficarmos mais fechados naquela nossa disciplina todo dia, sem fazer uma correlação do conhecimento que estamos transmitindo com a vida, com os fatos da vida, sob pena desse conhecimento se tornar imprestável. Porque o aluno vai perguntar, isso serve para quê? Ah, não sei, porque você tem que aprender, você tem que saber. Não. O professor aqui já fez alguns comentários que eu acho extremamente oportuno. No sistema da teoria das organizações, é muito conhecido uma tríade que nós chamamos de chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta eu dominar o conhecimento. Não adianta eu ter algumas habilidades se eu não tiver uma atitude. Então, a transversalidade está muito no campo da integração do conhecimento às questões da vida, às questões do dia a dia. Já a interdisciplinariedade, ela tem a ver com áreas afins. Quem dá direito constitucional, quem dá direito administrativo, quem dá direito tributário, são áreas afins do direito público. Então, vejam, agora estou falando por uma plateia de professores da área de ciências médicas, da área de ciências exatas, enfim, mas vamos chegar lá. Nós já estamos com algumas perguntas, apenas eu queria, antes de passar essas perguntas muito rapidamente, a gente vê com um grande interesse como a gente pode conciliar, né? Aqui a questão abordada pela professora Maria Garcia, da teoria da corrupção do Estado, né? Quando ela falou dessas proposições, né? Falou muito sobre lealdade moral e virtude cívica, né? E depois também a questão da educação como manutenção dessa virtude leal, dessa virtude e da lealdade cívica, né? Valores, e o professor Calhau que nos traz agora realmente a colocação bem prática, bem concreta, com exemplos bastante pontuais de como a gente pode atuar, né? Então, duas ações, uma ação aqui falando de conhecimento e participação, aqui transversalidade e interdisciplinaridade. Então, ou seja, como é que não há outro jeito, né? Honestidade se aprende sendo honesto, né? Fazendo as coisas honestamente. Né? Então, nós temos algumas perguntas, eu acho que nesse sentido, eu queria também, apenas, eu já tinha aberto aqui e trazer o nosso próprio estatuto da universidade, né? O professor já disse da missão, mas o estatuto fala claramente, né? Que esse exercício crítico da cidadania que a universidade deve promover, ela tem a ver com formar cidadãos responsáveis, né? Para superar desafios, até esse desafio dentro do coletivo, né? Dentro do ônibus, é um desafio que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? Formar profissionais que tenham um diálogo crítico, né? Ensinar criticamente os alunos e orientar a uma participação social. Isso faz parte do nosso estatuto como quê? Como proposições do nosso ensino. Muito bem, algumas perguntas e eu vou fazendo e, de alguma maneira, já vou dirigindo. Com a devida vênia, qual a correlação entre a macrocorrupção institucional e a microcorrupção no âmbito educacional? Cola, plágio e familiar. Então, aqui é a questão da macroestrutura do Estado e as estruturas primárias. Eu creio que a gente podia, primeiramente, passar essa pergunta à professora Maria Garcia. Não precisa pedir vênia. Pode perguntar. A correlação entre a macrocorrupção institucional e a micro e a família. Trata-se do mesmo fenômeno.
é que ele sofre níveis, ele sofre etapas. Então, a criança nasce isenta. A criança é a coisa mais maravilhosa que tem, porque ela toda é autêntica. Dependendo do grupo familiar ou não familiar que esteja em redor dela, ela já, diz a psicanálise, Freud, aos 5 anos, eu acho muito cedo, mas, diz o Eric Berne, aos 7 anos de idade, é uma pessoinha, só recebeu influências, ela não pode se defender, porque ela não tem conhecimento para se defender. E aí começa a construção da personalidade. Então, o que nós precisamos? Fortalecer as estruturas primárias, as famílias, o que está acontecendo com as famílias, estabelecer estratégias, as escolas, as igrejas podem perfeitamente trabalhar nesse sentido, e o Estado dentro do possível, porque a corrupção é um fenômeno social, então a correlação é esta, tudo é corrupção, ela começa pequena, às vezes sutil. O telefone tocou, né? Eu tenho um filho adotivo, já com 30 anos, e um netinho adotivo também, eu sou solteira, e dizer, né, toca o telefone, diz que eu não estou. Começa aí, simples assim. Ah, não vou atender, diz que eu não estou. Simples assim. A criança vai pegando os exemplos. Então, vejam a nossa responsabilidade com as crianças. Elas nos observam, elas conectam tudo que está no ar, mesmo que nós não dizemos. Então, a educação é uma coisa extraordinária já na família. E tudo vai depender de uma ação, de uma estratégia, eu estava anotando aqui, porque uma questão que ficou é essa: como enfrentar este problema da corrupção do Estado que desce para a sociedade? Então, é lutar na sua trincheira. É uma expressão que eu uso sempre. Você vai aí pegar uma arma, começar... Não, você, nós, professores, nós, pais, temos de lutar na nossa trincheira, passar conhecimento sadio, atitudes sadias. E a criança vai absorvendo isto do ambiente. Na escola, atitudes sadias. Um aluninho estourou em falta, lá na PUC, 3º ano de constitucional, de Direito. Estourou em falta, veio me procurar. Uma graça de rapaz, já conheço, dou aula há vários anos. Falei, meu querido, justificou algumas das faltas. Falei, meu querido, se trata de nota, eu posso pedir um trabalho a você e fechar sua média. Aí isso eu posso fazer. Mas presença física, eu não posso dizer que você esteve presente quando você não esteve presente. Isto é crime de falsidade ideológica. Acabou. Pena de reclusão. Não posso dar presença se você não esteve. É questão de presença física. Como eu vou afirmar perante a entidade que você esteve se não esteve? Então, essas... E no fim, ficou muito simpático. Tá bom, professor, eu te vejo no próximo semestre. Tá bom, meu bem. Vai, querido. Muito amor. Sempre. 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 O amor. O amor é uma palavra desgastada em nossos dias, mas existe o amor-amizade. Domingo eu fiz uma palestra sobre amor, amizade. Cícero tem um lindo livro sobre a amizade, é uma forma de amor. Então, nunca perder o sentido do amor, que é um ser humano, mas é isto aqui. Então, ele deve ter se entendido com seus pais, sabe-se lá como, né, para justificar. Então, corrupção, tanto a institucional como a pessoal, a familiar, é uma coisa só. É um ferrugem que toma conta de uma sociedade. E quando a corrupção chegou ao Estado, então, realmente, a coisa está muito preocupante, porque ela existe na sociedade em vários tons, mas quando chega ao Estado, é a crise que nós estamos passando. Então, lutarmos na nossa trincheira. Não podemos sair por aí fazendo justiça pelas próprias mãos. E dando, principalmente, isso que o professor Hernani repetiu tantas vezes, atitude. Uma atitude correta, sempre a mesma, com muito carinho. Isso serve, certamente, de lição.
Temos mais uma pergunta, essa dirigida ao professor Hernani, e eu vou, junto com ela, fazer mais duas, que têm o mesmo sentido. Professor Hernani, como demonstrar aos alunos que os valores republicanos, democráticos, devem ser respeitados e defendidos diante de tantas notícias que deturpam tais valores? Aí uma outra questão, como trabalhar dentro do contexto prático da sala de aula a questão da ética? Antes de se falar em direitos, não deveriam se falar de valores? Uma outra pergunta sobre o papel do professor, né? Qual o papel do professor na sala de aula na luta contra a corrupção? Bom, acho que tem um tema que a gente não tratou aqui e que é extremamente importante quando a gente fala da atitude do professor. Pelo menos eu me oriento muito por esta linha. Não partidarizar discurso. Isto é essencial, porque se eu começar a defender posturas partidarizadas, bom, primeiro que não é o lugar, primeiro que não é correto, cada um tem o direito de ter sua opinião, tem o direito de ter sua consciência. Então, e na sala de aula não é lugar para discursos partidarizados. O que eu percebo, como lidar, a pergunta é, primeiro, vamos por esta, qual o papel do professor na sala de aula, na luta? O que nós precisamos perceber é a importância de fortalecer valores éticos e valores morais, né? A ética, nesse sentido de olhar o Estado com uma finalidade, né, do bem comum, e a questão moral de não admitir esta privatização de interesses, como disse a professora, né? Então, veja, toda vez que eu estou trabalhando um conteúdo, né, e se eu puder fortalecer estes valores, indiretamente, eu estou passando um recado para o aluno. Isto não está certo. Isto não é correto. Porque nós somos referências. Nós somos referência para os nossos alunos. E nós, como adultos hoje, tivemos professores que foram referências das nossas vidas. E nós sabemos a importância deles na nossa formação. Então, veja, eu não posso simplesmente achar que estou fazendo meu papel transferindo conhecimento. Não. Eu preciso lembrar que eu preciso transformar. Eu preciso fazer que o aluno mude, não é só com relação à atividade política, é com relação à atividade dele diante do mundo. Como é que eu posso falar de responsabilidade social? Como é que eu posso falar de sociedade? Vamos começar pelo básico do básico. Se nós não tivermos valores comuns. Agora, eu dou direito constitucional, e não é fácil. Porque eu abro a Constituição, falo, está escrito assim, assim. Professor, mas não é assim que acontece. Chega uma hora que eu falo assim, espera aí, você quer passar no concurso? Quero. Então, vamos estudar isto. Porque não vai perguntar, essa bandalheira não vai ser perguntada na prova do concurso. Porque tem horas que, se você for também discutir o que parece que não acaba esse assunto, você não dá aula. Então, eu digo assim, tem hora que começa a aula assim, falando, olha, gente, hoje o tema é, digamos, repartição de competências. Já vou avisando logo que isto é o que está na Constituição. A vida do Estado está totalmente diferente do que está aqui. Hoje nós não vamos entrar nesse tema do Estado, tá? Dessa coisa do governo atual, né? Vamos aqui, senão eu não dou aula. Então, veja, eu preciso, mas o aluno percebe, quando você tem uma atitude coerente com aquilo que ele espera de nós. Porque mesmo aquele que não concorda aparentemente, porque está pensando que, né, tudo é revolução, tudo é isso, tudo aquilo, com o passar... Eu tenho 40 anos, estou comemorando 40 anos de sala de aula, só em universidade. A quantidade de alunos que escrevem, dizendo, professor, você mudou minha vida. Professor, papapá. Por quê?
porque não dá para tergiversar. É essa a questão. Agora, se eu sou educador, porque se eu acho que eu estou aqui porque eu quero só ser professor, aí é outra história. Ó, juiz, estou vendo, acho que o desembargador Lurival aqui. Padre ou pastor e professor não se inventa, nasce. Isso é outra verdade que não dá para escamotear. Então, veja, como lidar? Óbvio que depende muito da atitude que eu tomo. Então, nas pequenas coisas, nas pequenas notas de rodapé, que a gente passa, muitas vezes, uma grande mensagem. Como trabalhar dentro do contexto prático da sala de aula a questão da ética. Às vezes é mais fácil eu mostrar o que não é. Isto não é ético. Por quê? Porque eu trabalho muito com a ideia da professora Maria Garcia. Ética tem a ver com, no Estado, com bem comum. Isto é bom para todos? Se é bom para todos, é ético. Ah, não é? Então, veja, às vezes, conceitos muito amplos como este, ainda mais para alunos tão jovenzinhos, que estão com a cabeça em tanto lugar, a gente vai pelo que não é ético, né? Isto não pode ser, porque o que quer aprofundar, a gente pode até dar... antes de falar em direitos, não deveríamos, com toda certeza, outro dia eu estava no Chile, fui no hospital, porque eu passei mal, estava escrito lá, né? Defenda os seus direitos e não esqueça dos seus deveres. Fica muito fácil. Claro que todo direito tem a contraprestação, né? Óbvio. Mas a gente não está acostumado com isso. Vou responder a última e vou agradecer. Tem mais, professor? Tem mais uma pergunta do professor Arão Sapiro, dirigida ao senhor. Sim. Para mim, a corrupção é resultado de uma concepção estúpida. O exemplo da Odebrecht, durante 15 anos, prosperou na corrupção e agora acabou. Se fosse ética, teria a mesma prosperidade, só que em 30 anos, e teria uma permanência sustentável, né? Uhum. O centro do poder deve ser o município, com a supervisão da sociedade. Chega de estatismo central. Esses dois conceitos devem ser promovidos pela escola, igreja e associações. Olha, eu discordo. Eu concordo integralmente com esta... porque eu sempre percebi que o núcleo do Estado é o município onde nós vivemos. É nele que nós vivemos. Nós não vivemos no Estado, no Estado membro, não vivemos na União. Nós vivemos aqui. Agora, por que há essa exacerbação da União? Uma boa ideia convidaria vocês a participar de uma aula sobre federalismo. E aí a gente pode mostrar que o federalismo, na sua concepção básica, a União é o último a se entrar na discussão. Tudo começa do município, mas nós fizemos de cabeça para baixo. Tudo começa lá e aqui... Então, podemos sim, eu estou de pleno acordo, porque nós vivemos no município. Muito bem, temos mais uma pergunta, eu vou endereçá-la à professora Maria Garcia, e é uma questão que a senhora já abordou, mas eu creio que a plateia está querendo ouvi-la um pouquinho mais sobre isso. A postura da instituição também não deveria ser um pouco mais dura com os atos de corrupção por parte dos alunos? Sem dúvida. Eu referi durante essa reflexão que sou partidária da filosofia kantiana e seus derivados, né? Claro, Kant viveu lá no século XVIII, morre em 1804, era outro mundo, então não dá para ao pé da letra, temos de trazê-lo para hoje.
mas um neocantiano como Max Weber, grande sociólogo do século passado, ele fala da ética da convicção e da ética da responsabilidade. O que é ética da convicção? Eu, Maria, pago minhas dívidas, procuro pagar, tudo em ordem, cumprir as minhas obrigações, enfim, tenho a minha crença, a minha confissão, procuro cumprir, simplesmente, os meus compromissos, eu me entendo uma pessoa ética. É a ética da convicção. Pessoa que cumpre os seus deveres, ou vai até além dos seus deveres, enfim, numa vida cristã, como foi dito aqui, é a ética da convicção. Você tem convicção, eu sou uma pessoa ética. A ética da responsabilidade, esta é mais difícil, porque Weber diz assim, todos somos responsáveis pelos resultados previsíveis de nossos atos. Responsável vem de dois verbos latinos, res sponsere, responder pela coisa. Todos somos responsáveis, temos que responder, por quê? Pelos resultados previsíveis dos nossos atos. Os não previsíveis é impossível de responder por eles. E essa é uma regra dura. Essa é uma regra dura. Então, sim, a instituição ela tem de maneira harmônica, de maneira sensível, não que se torne um ambiente severo, opressor. Não. Nós estamos lidando com jovens. Jovens é uma coisa mais linda que pode haver. Mas ainda eu não largo a graduação, não consigo largar a graduação. Já estava na hora de ficar só na pós. Não consigo. São uns diabinhos. O pessoal de fundo, então, tinha que tirar o fundo da sala, né? Sala sem fundo. Porque o fundão é um negócio. O fundão. E tem uma escola aí, a GV, não tem fundo, a sala é circular. O professor circula no meio, não tem fundão. Bom, é uma brincadeira, claro, mas eles são terríveis. São terríveis no bom sentido da coisa. Então, a instituição tem, sim, de pedir atitudes corretas e dar os exemplos. Mas de que maneira? De uma maneira, como eu disse antes, de uma maneira amorosa, não de uma maneira simplesmente punitiva, que não leva a parte alguma. Aí entra muito da psicanálise das atitudes, de como se comportar quando a pessoa infringe na nossa casa, com os alunos, mas, sim, a instituição deve demonstrar e exigir condutas éticas, que são apenas condutas corretas. Ninguém está pedindo santidade, mas atitudes corretas de alunos, de professores, num ambiente harmônico em que haja muita discussão. O doutor Hernani falou uma coisa importante. É preciso que o ambiente seja de discussão, que os meninos falem também. Eles falem, eles venham aqui e deem a sua palestra também. Isso cria uma relação muito agradável entre as pessoas, não ficar apenas deitando, jogando lições. É difícil? É, muito difícil, mas é possível criar um ambiente harmônico, é possível criar um ambiente, dá muito trabalho, mas é assim, a instituição deve dar os exemplos e deve exigir atitudes corretas. Acredito que os pais agradeçam, não é? Que na escola eles venham aprender realmente uma postura ética diante da vida. Eu repito, ética é apenas uma atitude correta, direto ao ponto, sem tergiversações, sem enrolações. Não é pedir muito de uma pessoa. E assim parece que se estabelece uma corrente na sociedade. A instituição de ensino, sendo assim, dando aquele exemplo sadio, eu comento com as outras pessoas, eu leciono na PUC, e PUC é uma instituição extraordinária, mas em questão assim de atitude de alunos e tal, nós temos muito a desejar ainda, né, ambiente. Por exemplo, eles picham as paredes, às vezes com palavrões, precisa estar pintando. Isso não. Agora, eu entro aqui e eu noto um ar diferente todas as vezes que eu venho aqui. Os alunos estão lá fora, hoje não é dia de aula, mas quando é dia de aula, já tenho vindo outras ocasiões,
dar palestras ou qualquer outro assunto, e vejo os meninos aí no pátio, um ar correto, um ar agradável nesta entidade. Sinceramente, eu comento lá fora. Como é que o Mackenzie consegue ter esse ar diferente no pátio dos meninos, quando eu não vejo isso? Vejo isso, sim, no Unify, que é confessional também, onde também eu dou aulas lá na Vila Meliana, no Centro Assunção, Centro Educador Assunção, que é confessional católico também. E lá também um ambiente agradável, sadio, brincadeiras, mas de uma maneira... Já a PUC politizou-se demasiadamente, né? Os senhores conhecem o problema da PUC, que a ideologia política tomou conta, mas os últimos reitores estão conseguindo modificar esse ambiente, está bem modificado. Mas era um ambiente que causava um certo espanto, a atitude dos alunos, pichações, palavras pesadas em sala de aula. Então, é isso, eu acho que vocês têm... A postura da instituição também não deveria ser mais dura com atos, dura. Veja bem, a palavra, você que usou essa palavra, não, dura não, de atitude, de postura, de exemplo, isso sim, preocupar-se com isso e que o assunto seja constantemente tratado, não fique no esquecimento. Não fique no esquecimento. Mesmo em sala de aula, né, comentar, às vezes, a gente trazer o jornal para a sala de aula, eu acho uma atitude muito boa, trazer a sociedade para dentro da sala de aula. E, a partir daí, com atitudes corretas e tudo mais, dar a aula de direito ou de matemática ou de administração. Não é fácil, reconheço, mas temos de começar a trabalhar nesse sentido, porque... A crise que nós temos é uma crise não apenas econômica, mas é uma crise ética, política e econômica. Social e econômica. Então, nós que temos essa possibilidade de trabalhar nesse sentido, devemos usar, sim, todos os meios possíveis. Mas com, em vez de dura, você que colocou aqui, brandura. Fica melhor? Ok. Muito bem, nós estamos encerrando essa mesa com muita alegria, realmente foi um privilégio, particularmente foi um privilégio para mim, e eu, em nome do Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie, do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, quero parabenizar o professor Hernani, que foi o idealizador desta mesa, o convite, a iniciativa do convite, a professora Maria Garcia, por esses momentos tão agradáveis, tão inspiradores que a gente tem. E a primeira pergunta que eu fiz aqui, se o assunto era atual, urgente ou emergente, eu saio mais convencido que é uma emergência, né? Se nós nos omitirmos, nós poderemos ser as primeiras vítimas da falência do Estado, né? E que nós possamos ser inspirados com esses momentos aqui. Muito obrigado.